Olá, tudo bem? Se você é paranaense de verdade, você já sentiu na pele a chegada do outono. No dia começa frio, você sai todo agasalhado. Na hora do almoço, tira tudo e fica só de camiseta. Tem dias que o termômetro ainda marca 30 graus ao meio-dia. 6 da tarde, hora de buscar o casaco no carro, o vento já bate gelado, com a chegada do frio aumenta a fome. E aí, pinhão e leite quente não podem faltar. Os símbolos do Paraná eles foram criados, né, Marcelo? Eles foram forjados por uma tropa de intelectuais do início do século XIX. Quase 80% do estado, mais da metade, era araucária. Por isso, então, já tanto no brasão, tanto na bandeira, é um símbolo, um ramo da araucária. A temporada de pinhão está aberta a partir de abril, mas o consumo dessas sementes, que tanto adoramos aqui no sul do Brasil, deve ser consciente. A araucária, símbolo do Paraná e produtora dessa delícia, está em extinção. Não pode colher e nem consumir, não pode colher porque é crime ambiental. Não deve consumir o pinhão verde porque além da má qualidade do pinhão, ainda pode trazer problemas de saúde e intoxicação com fungos ou algo parecido. A minha história com o pinheiro do Paraná começou há mais de 10 anos. Naquela época eu não conhecia o professor Zanetti, mas já tinha consciência do meu papel na preservação da araucária angustifolia. Se você está pensando na próxima geração, eles não vão ter tempo de ver a araucária. E por que isso? Assim, você começa a ver a história do Paraná, essa história, você pega desde os últimos 150 anos. O brasão do Paraná, o símbolo do Paraná é uma árvore, é uma araucária. O brasão é também uma araucária. E nessa viagem assim, fiquei muito encantado, uma coisa que eu já não consigo mais. Eu não consigo mais comprar pinhão, mas em beira de estrada. Eu não sabia que não podia comer pinhão, porque senão falta lá para o bioma e falta para o sabiá, para o tatu, para as espécies selvagens que vivem nessa mata com araucária, né? Pinhão é bom demais. Não precisa ser radical como eu era, basta ter consciência. Comprar e vender na temporada certa. Essa aqui é a única alameda das araucárias no Paraná. Elas foram plantadas em 1944 e, coincidência ou não, elas têm a mesma idade do professor Flávio Zanetti. Eu cheguei em 81 da França com essa tecnologia na cabeça. Em 85 inauguramos um laboratório. Aí a evolução foi o seguinte, então foi a fase de laboratório. Aí a gente viu que o custo era muito elevado. E aí eu fui para outras alternativas de clonagem. Aí nós passamos essa alternativa. Sempre araucária, só araucária. Estou há 31 anos, eu deixei a maçã, deixei tudo que eu fazia em fruticultura, voltei só para araucária. Aí olha aqui os resultados que foram surpreendentes, enraizamento de estacas, de galinha. Hoje isso aqui, é uma tecnologia na Embrapa que se interessou mais por isso, eu abandonei. Para outras? Não, para araucária, que produz e lá eles têm talhões de araucária assim com 7, 8 anos de idade, perfeitamente propagados por estaquia. Mas eu, como na área da fruticultura, o grande interesse é enxertar, eu optei, e agora mais ou menos estamos há uns 12 anos nisso aqui, só focando em enxertia, que nós achamos que a clonagem por enxertia é a solução para salvar a araucária. São caules de araucária no meio da floresta, tá? Onde a gente conta a idade pelos anéis. Olha ali, eu mandei lixar hoje para contar os anéis. Cada anelzinho é um ano, tá? Então... Esse aqui tem 6 anéis. De 6 para mais. Esse aqui, esse aqui tem uns 10, há de achar uns 10. Agora imagine você que esse tronco aqui tem 10 anos de idade. E tem gente que diz assim, é para deixar as araucárias lá, para salvar a araucária. E eu digo o seguinte, deixa a araucária lá, não faça nada, que daqui 120, 130 anos você não terá mais uma só araucária. Vai virar campo de pasto no lugar. Claro. Nós temos que derrubar alguma araucária. Se vão ganhar dinheiro com a madeira não me interessa. Eu quero saber é que eu preciso abrir uma clareira. Eu quero abrir uma clareira
para que possa nascer e a luz permitir que se renove. Então, uma coisa que foi sempre curiosa para nós foi como se forma o pinhão. 3 anos nós ficamos com o caminhão da Copel, toda semana nós fotografávamos e documentamos isso aqui, ó, 2005, 2008, 3 anos para formar o pinhão. Aí o pessoal agora colhe o pinhão e diz, não, esse ano tem muito porque o inverno passado foi bom. O outro, não tem nada a ver com o inverno passado. O inverno que interferiu no pinhão desse ano está 2 anos para trás. Ele leva 3 anos. E isso nós provamos aqui. Então, esses pinhões, eu vou te mostrar. Ele me vendeu 20 quilos de pinhões, vendeu a R$1 cada pinhão. E esses pinhões, nós fizemos mudas. E a semana retrasada distribuímos até 10 para cada pessoa, porque não tinha para todos, a R$5 cada muda. Foi assim, ó, tchum. Mudas de quê? Essa pinha tirou o pinhão e plantou. A muda, ela vai herdar mais ou menos 50% da qualidade. Por isso há interesse. Então há uma herança genética. Mas o que vai acontecer, o que é bom, é clonar isso aqui. Clonar. Eu tiro uma ponta daqui da ponta do galho aqui, e enxerto, e daí eu vou ter exatamente tudo. Quando você fala que essa pinha, com esse pinhão, quando vira uma muda e planta, ela traz da genética dessa... Pelo menos 50%. Isso. Não fica igual... Isso 100%, não existe. Não, porque vai depender do pai. Então a matriz aqui é muito boa. É muito boa essa aqui. Excepcional. E o histórico dela indica por que ela é assim. Porque o cara plantou, ele é de uma empresa reflorestadora, esse senhor, ele trabalhava lá, que no meio da floresta tinha uma pinheira já meio famosa, conhecida, que todo ano dava muito pinhão. Então o cara de mim traga os pinhões, e ele plantou uns. No meio desse, ou seja, ela tem um histórico de diferença, entendeu? Então, e tanto é que nós fizemos o DNA desse aqui, nós extraímos DNA, e o DNA mostra uma grande diferença com o comum. Então, sabe, a extração do DNA é bom, me diz que é diferente, mas não me diz exatamente em quê. Mas não me importa, mas importa que é diferente, portanto é genético. Aí vale a pena apostar. Pô, que lindo isso. Araucária é uma árvore ou uma palmeira? Eu então, acho que a araucária é uma palmeira. Desafio assim, esta aqui é uma árvore, tá? Vocês olham para cima, é uma conífera. A araucária é uma conífera, essa é uma conífera. Agora olhem só, pega um galhinho dela, qualquer galhinho, você vai enraizar como eu enraizei ali, e ela vai dar uma árvore, ok? Ok. Agora, se eu pegar um galho Da araucária não é da araucária, se eu enxertar ou se eu enraizar, olha o que acontece aqui, ó. Tirou a estaca, ela vai para o chão. Então olha, isso aqui ela é um não plantio engrossa. de uma ponta dela. Isso, de um galho. É isso aí? De um galho. Dá isso aqui. Galho cresce deitado. Só cresce para cima se eu tirar um material que é de tronco. A araucária, ela tem tronco, galho e grimpa. Olha aqui, ó, prova que a grimpa que está aqui, está morrendo, ó. Isso aqui vive 5, 6 anos, depois morre. Portanto, isso aqui tem exatamente o papel de uma folha de palmeira. Então, veja, a folha da araucária não cai, só cai junto com o galho. Portanto, tem comportamento de folha. Se fosse fazer uma pérgola, eu conduzo como quiser. Porque tornou-se igual a uva, ó. A abóbora, se soltar, cresce tudo pelo chão. Porque ela não vai erguer nunca, porque é ramo. Sabe? Não é tronco. Olha aqui, isso aqui é tronco. Para fazer o enxerto, aquele que vocês viram enroladinho de plástico, eu corto aqui e faço os enxertos. E vai. Ok? Só que então, para que enxertou aqui? Essa é um artigo que estamos publicando. Nós vamos usar os galhos que são deitados, fazer um enxerto com o tronco, para aumentar o número disso aqui, ó. Porque se eu fizer um enxerto aqui, eu só tenho um. E se eu enxertar no galho, eu tenho até 8. Entendeu? Entendi. Né? Você vai ter então, troncos, por aí. isso é barriga de aluguel. Troncos que eu vou cortar. Que vão subir paralelamente é isso aqui. Sim, mas que eu não vou deixar ali, porque eles vão ficar
próximo, não vai servir para produção. Entendi. Mas serve para me dar material para eu enxertar. Olha a placa que foi enxertada aqui, você está vendo? Tô. Isso aqui foi enxertado. E já Esse aqui é pegou o e enxerto já está dele. brotando. Aqui vai puxar 100% do DNA? 100%. Total, o clone é 100%. Se isso aqui fosse material lá de caçador, traria exatamente aquele potencial Pra cá. de pinha. E esse ano eu já recebi um e-mail agora do Vânio lá de caçador, tem 539 pinhas esse ano. Já pensou? O ano passado 600 e tanto, agora 539. Um galho está com 22 pinhas. Nunca vi uma coisa dessa. Imagine um galho com 22 pinhas. Tem árvores que a árvore Mas inteira... todo ano vai dar pinha? Todo ano, porque todo ano da flor fica 3 anos, né? Mas enquanto tem pinha caindo, tem pinha crescendo e tem botão se formando. Agora, olha o que é importante olhar essas 4 linhas aí. Você tem sorte porque essa semana ainda, as 2 do meio nós vamos cortar. Por quê? Porque para mim basta os extremos, a de fora e a de dentro. A de fora, que está na luz, foi plantada 1 ano antes das outras 3. E você está vendo como é um gradiente perfeito de tamanho? Fez certinho. À medida que vai Mas entrando embaixo... menos sol, menos tamanho. Isso. É proporcional à claridade. Então isso é uma prova concreta de que esperar que renove no meio da floresta, esqueça. Esqueça. Falo muito em que não tem mais. 40% do Paraná era só uma 40% da área era coberta por floresta. Hoje tem menos de 1%. Isso. Mas a ideia daqui para frente, uma visão moderna, para 2016 para frente. A história da enxertia, a tua filosofia, o teu objetivo é isso. É pegar pelo bolso as pessoas. Exatamente. Isso. Que ele plante porque vai dar dinheiro para ele. Vai dar dinheiro e vai Então, ajudar também o bioma. Enquanto discutem se derruba ou não derruba, ele que plante para pinhão, que estará garantida a semente e o dinheiro no bolso. Olha, você vai plantar hoje 3 hectares de araucária enxertada, 3 hectares. Durante os 10 primeiros anos, você não tem colheita nenhuma. Claro. Em compensação, você está plantando soja, trigo, feijão nas entrelinhas. Então, o custo da área te passa a ser praticamente zero, ok? Custo zero. Mas a araucária está aí crescendo. Aí, aos 10 anos, ela começa a te dar fruto, vai dar para ti, teu filho, neto e bisneto, sem gastar mais nada. Mas o que eu mais gosto, sabe o que é? Coisa mais simples que você falou, que a árvore também morre. Olha lá, um dia vai Não morrer. adianta ficar conservando o que vai morrer Não, também. um dia vai morrer. Com o passar do tempo, os ramos de baixo vão caindo e ela vai terminar de velha com 2, 3 verticilos lá em cima, onde 2, 3 camadas Entendi. de ramo só. Então, uma planta velha, vocês podem perceber que uma araucária, antes de morrer, se ela morre de velha, se ela morre de doente é fácil, percebe-se por algum acidente qualquer. Mas se ela morrer de velha, ela vai morrer com os últimos ramos, umas 2 camadas viradas para cima, como se estivesse levantando os braços, né, para ser puxada para o céu, né? Então, por quê? Porque ela não forma mais ramo novo. Entendi. Então, olhe o raciocínio. Vamos colher pinhões até quando? Eu insisto em dizer que, se o cenário atual no Paraná não mudar em termos de política pública para plantio de araucária, daqui a 120 ou 130 anos, não teremos mais um pinhãozinho só para mostrar. Não teremos por quê? Porque as araucárias atuais, elas já estão envelhecidas. É raro você achar araucárias com menos de 30 anos hoje. É muito raro. Portanto, se eu tirar 30, são mais 100 só. Elas vão viver, as que se vê por aí, né, forma de candelabro. Se você vê uma araucária em forma de candelabro hoje, esqueça que ela vai passar de mais de 100 anos. Esqueça, ela não vai chegar a 100 anos. Consequentemente, não vai mais ter pinhão. Por quê? Porque a araucária não é jabuticaba que produz no tronco e nem cacau. A araucária produz aonde cresce. A pinha se forma no galhinho que está crescendo. Então, por isso que ela continua crescendo para o lado, você falou. Aí para cima não cresce, mas também o pinhão não está na ponta, no tronco. O pinhão está onde? Galho, está nos galhos. Grimpas. Os galhos continuam crescendo. Isso. E tanto o galho como as grimpas, que é onde estão as folhas, ali nós podemos ter pinhas, né, que por uma centena de anos.
vai continuar desde que haja crescimento, a chance de formar pinhão. Mas obviamente que também mais de 150 não vão crescer. Então por isso a nossa defesa de que preservar o que resta não basta. Aquilo que resta serve muito para quê? Para ir buscar material especial selecionado, pinhão, pinha grande, DNA. Ou seja, DNA. DNA. É catar DNAs fantásticos que ainda existem e trazer, e clonar, e fazer semente selecionada. Vai selecionar e o sangue bom. repor. Aí Sangue bom. fazer um processo de reposição, né? Como fizeram com o gado caracu, como fizeram com muitos animais que quase foram ao final. Se o homem não interfere, ou se não tivesse interferido para reverter o processo, a espécie vai à extinção. É assim que se faz com maçã, com pera? Exatamente, com qualquer espécie. Né? Qualquer espécie. As fruteiras, você pergunta as fruteiras, a enxertia é que te dá a maçã gala, a maçã fuji, que te dá a uva itália, que te dá o pêssego. Tudo enxertia? Tudo é por enxertia. Tudo isso é clonado. Você obtém um grande genótipo e a partir dali você clona ele por enxertia e o resto da vida você produz o mesmo padrão genético. Ok? Então vamos... Tá boa essa aula, hein? É incrível esse trabalho lá na Universidade Federal do Paraná. Além de se preocupar com o futuro da araucária, também se preocupa com a preservação da história do estado. Quer saber mais sobre a nossa cultura? Não saia daí no último bloco. A gente toma um café com leite e bate um papo bacana sobre os símbolos do Paraná. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Eu estou novamente aqui no Garrafa Térmica, no nosso estúdio. Hoje eu tenho um privilégio enorme. Diego Antonelli é meu amigo, eu sou teu fã, porque assim, ele faz uma coisa que eu amo, que é sempre olhar a vida pelo retrovisor, né? Entender a história do Paraná, entender a história dos símbolos, da bandeira, do hino. Eu queria primeiro te agradecer muito a tua presença aqui. Eu agradeço. Por que eu te trouxe aqui no programa? Porque eu fui fazer uma entrevista muito legal, Diego, com o Flávio Zanetti. O Flávio Zanetti é um professor que há muito tempo estuda a história da árvore, que é o símbolo do Paraná, que é o pinheiro do Paraná, a história da gralha azul. E ele faz o tal do enxertia, um enxerto agora nos pinheiros, enfim. Ele é um homem apaixonado por isso. E daí eu falei, não, já que eu vou falar sobre pinheiro, falo muito sobre preservação do pinheiro, a história do pinhão, a história da gralha azul, eu falei, eu vou entrevistar alguém que entende de simbologia, né? E simbologia no momento que o Brasil precisa, que é simbologia, liturgia, né? O país falta gente que tem essa liturgia do poder e o símbolo tem isso. Então eu queria começar com você sobre pinheiro do Paraná. Eu queria começar com mais do que isso, com o pinhão, né? Que para todo mundo assim é uma coisa que é uma delícia de comer, mas também a história do Paraná começa por aí. Quando eu descobri que no século XIX, século XVIII, 40% do estado do Paraná, no começo do século XIX, era coberto de vegetação, que era o pinho de araucária. Os símbolos do Paraná eles foram criados, né, Marcelo? Eles foram forjados por uma tropa de intelectuais do início do século XIX, que num período que o Paraná não tinha uma identidade, era um xadrez étnico. A gente tinha ucraniano, tinha italiano, tinha alemão, tinha português. No fundo ele era o quintal de São Paulo, né? Exatamente. E não tinha uma identidade própria. E um grupo de intelectuais, encabeçado por Romário Martins, João Turim, Zaco Paraná, entre outros, percebeu que o Paraná não tinha uma identidade e teve a necessidade de criar uma identidade para o Estado.
E a partir disso, eles foram criando símbolos, procurando. Qual que era a mata que tinha na época no Paraná? Era araucária. Quase 80% do estado, mais da metade era araucária. Por isso, então, já, tanto no brasão, tanto na bandeira, é um símbolo, um ramo da araucária. Da araucária. Eles foram o pinhão, esse pinhão estilizado que a gente vê nas calçadas Petit Pavé de Curitiba, foram idealizados por causa disso. Porque tinha muito pinhão naquela época e o estado não tinha uma identidade própria. Então era preciso forjar, ter uma identidade, ter uma característica e assumir, inclusive, naquela época, que o Paraná era esse xadrez étnico. Assumir que essa heterogeneidade fazia parte do estado. Eu não vejo mais falar de gralha azul. A gralha azul está correndo risco de extinção, né? Seríssimo. Porque a principal moradia dela era a araucária. E de uns tempos para cá, a araucária corre risco muito grande de extinção. Então, eles falam que 40% da área do Paraná era coberta de araucária, hoje é 0,8%. Sim, 1%. quase nada. E a gralha azul, o principal habitat da gralha azul era a araucária. Sem um lugar para morar, consequentemente, ela corre risco de extinção. Entendi. E o interessante da gralha azul, né, que ela é tida como símbolo do estado. Também forjada nessa época por Romário Martins, Zaco Paraná, por toda essa tropa de intelectuais que entrou na história do Paraná. Mas não é só a gralha azul que ajuda na disseminação do pinheiro. Tem outras aves, outros terroedores que ajudam sem querer a enterrar a semente ali para a árvore florescer, né? A árvore crescer. Vamos ver se você sabe, porque eu li, eu acho que é você que sabe. Por que na bandeira do Paraná, o que são aquelas estrelas do Paraná? É o Cruzeiro do Sul? Que dia foi feita? Só que aquilo é uma visão de que dia? Essa te peguei. Você me pegou agora. Essa perguntinha foi pegadinha, não sei. Foi no dia da emancipação do estado do Paraná. Então aquela é uma foto como fosse vivendo e aprendendo, né? Sempre estamos... Naquele momento, naquela hora que foi emancipado o estado do Paraná, naquele dia de 1853, aquela foto. Era o céu da época da emancipação do estado. E tem o branco, tem o azul e tem o verde, né? Agora vamos pegadinha. Por que no brasão tem aqueles 3 morros no fundo? O brasão? 3 motivos. Vamos lá? Vai. Porque assim, tem o lado oriental, o lado ocidental e o lado central. E são 3 morros diferentes, por causa da altura. Um é 900 metros, que é a altura nossa aqui. 1215 é os Campos Gerais. E o lado ocidental é Guarapuava, com 1365. Os 3 planaltos. 3 planaltos. Essa deu uma aula boa de história. Viu? Não, rádio também é cultura. Eu vou tomar um café, você quer com leite ou sem leite? Com leite. Mas me fale um pouco mais. Uma outra curiosidade que as pessoas passam batido quando olham o brasão, tem o agricultor, né? Carpindo o mato ali. Desde aquela época, o Paraná, era um estado fortemente agrícola. Então ali é a nossa raiz agrícola, que até hoje é um dos principais motrizes econômicos do estado, a agricultura. Então ali é uma homenagem aos nossos agricultores. A história dele eu achei muito legal. Eu acho do brasão tem uma coisa que eu não sabia, que é a história do vermelho, né? O que é o vermelho, o que é o amarelo? Você sabe disso? O que significa as cores? As cores, alguma coisinha. Na bandeira do Paraná, o verde é a natureza nossa, né? O verde é a natureza, o branco significa paz. E o azul é nosso céu, o firmamento. Mas tem um detalhe na bandeira que é o nome do nosso estado, Paraná. O nome... Por que foi quando o Paraná foi emancipado de São Paulo, continuou sendo província, né? Porque antes não era província, virou província do Paraná, na verdade. Era uma comarca, né? O que tem no Paraná? Era a 5ª comarca de São Paulo antes, o nome do Paraná. Foi uma jogada de políticos que a população não entendeu por que foi Paraná. Porque o Paraná, nessa época, ele era desenvolvido na região do litoral até Curitiba. Certo. O primeiro planalto. E o Rio Paraná passa longe daqui. Passa longe mesmo. Então, os políticos da época, Zacarias de Góes Vasconcelos, o governo imperial, vislumbrou que esse rio seria muito importante para o desenvolvimento do estado e homenageou como o Rio Paraná fica lá na ponta, lá na costa oeste. Isso. Começa lá embaixo no Rio Iguaçu e acaba lá em cima. A população ficou sem entender por que colocar o nome de um rio que fazia parte do território, mas não estava nem... Eu não sabia, legal. É uma curiosidade que é o nome do estado, né? Que está no nome da bandeira. Uma outra coisa, tem 5 estrelas. As estrelas não têm o mesmo tamanho, elas aparecem em 3 dimensões. De primeira, segunda, terceira grandeza, ao contrário da bandeira do Brasil. Também essa é uma boa, também que eu não sabia. Por que tem uma faixa branca no meio? Então, a faixa branca, onde está escrito Paraná,
Que é o do Em branco significa que é a passagem do Trópico de Capricórnio no estado do Paraná. que corta o estado. Diego, o hino também não é teu forte, né? Como não é o meu. Não, hino a gente... O hino do Brasil a gente sabe cantar. Do Brasil a gente decora na escola, né? Criancinha. O hino do Paraná a gente não passa no Enem, né? Não. Fica pra trás. Vamos ouvir um pedacinho do hino do Paraná? Vamos, é muito bonito. Topa? Top, Vamos lá. Entre os astros do cruzeiro, eu sou mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. Nós não conhecemos a letra, não conhecemos a melodia bonita. Quando eu ouço muito o hino, porque o hino eu sempre vou muito em jogo de futebol. Deve ter uma lei estadual que o hino sempre vem antes do hino do Brasil e antes dos jogadores começarem a partida. Mas a melodia é bonita. Não, a melodia. E a letra tem muito a ver com a história do Paraná, com os símbolos do Paraná, né? Tem toda uma homenagem ali por trás, assim, não é à toa. Na próxima vez eu prometo que eu vou cantar para ti. O hino. Mas parabéns pelo que você é, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu acho muito legal gente que da tua idade, do teu jeito, assim, resgatando uma coisa que é importantíssima para as pessoas, que é a memória do Paraná. Você tem que, para se entender todo o processo que a gente chegou hoje, tem que passar pela história. Ignorar isso corre o risco de partir para ignorância, né? De ser ignorante do mundo, de você não entender as coisas, não compreender as coisas. Continue assim. Um abraço. Um abraço, obrigado. É o começo da nossa pesquisa. Eu hoje ainda dizia, aqui é o começo e ali é o fim, tá vendo? Olha as mudinhas lá. abraçava antes? Bom, ela deu 1,80 m, eu medi a semana passada, eu não consigo abraçar mais. 1,80 m de circunferência. 1,80 m. Ela tem 28 anos. 28 anos. Você que plantou ela? Sim, sim. É tua essa aqui? Você que pôs aqui? As três. E essa aqui faz uns 12 anos que está produzindo pinhões já. Essa aqui é uma fêmea, aquela ali também, e a terceira é o macho. Quando é que você vai saber se é macho ou fêmea? Só quando floresce. Só quando floresce. Você quando bate o olho, você sabe? Não. Também? No visual, Nem você? Se olhar, pode ir onde que quiser, me olhe nessas três aí, sem olhar pinha. Se o cara interior falasse que é macho, é fêmea, é mentira dele? Mentira, só porque ele já viu o pinhão, então ele sabe. Esse aqui é o macho, claro, ele já viu a flor. Esse aqui é a fêmea, claro, se caiu o pinhão, é fêmea. Né? Mas senão não sabe.